E aí, pessoal, animado? A galera tá animada, edital dia 21. Dia 21 é amanhã? Já é amanhã, gente. Amanhã vai estar publicado o edital da Câmara Legislativa do Distrito Federal, segundo notícia publicada no próprio portal da Câmara Legislativa, que a gente vai conferir. Quer conferir comigo agora? Então, antes da gente começar essa dica, a gente vai falar sobre prazos, e aí tem umas questões bem interessantes. O aluno me fez uma pergunta no fórum, e aí eu vou esclarecer algumas coisas se a regra que eu apresentei na nossa dica 45 sobre contagem de prazos se aplica ou não a todos os prazos. E eu vou dizer logo, não se aplica a todos os prazos, mas a gente vai ver isso com mais calma depois que nós falarmos aí sobre o edital. Vamos então conferir o edital, veja comigo. Na verdade, a notícia do edital está aí, ó. Câmara Legislativa publica editais de concurso na segunda-feira, dia 21. Essa é uma notícia do dia 18 de agosto de 2017, às 18 horas e 1 minuto, na Câmara Legislativa. Por essa notícia, nós vamos observar aí que na segunda-feira, dia 21, vai sair edital para os cargos de consultor legislativo, consultor técnico legislativo e técnico legislativo. E para procurador, que tem uma vaga, e para as categorias de agente de polícia legislativa, que tem 3 vagas, e inspetor de polícia, que também tem uma vaga, serão divulgados provavelmente na terça-feira, dia 22, no total 86 vagas que a Câmara Legislativa vai oferecer. A Fundação Carlos Chagas é a banca organizadora que vai realizar aí essa seleção sem gerar gastos para casa. Então as provas vão acontecer em no mínimo 90 dias após a publicação dos editais. Então essa é a notícia aí da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gostou da notícia? Olha, por enquanto permanece aí a expectativa de amanhã já termos um edital publicado e na terça-feira mais editais aí. O que está acontecendo aí? Tem a questão dessa ideia que eu falei ontem do vazamento ali do projeto básico, isso pode aí ter algum impacto. Já há no Tribunal de Contas um processo, porque o Instituto Quadrix está questionando aí a questão da contratação da Fundação Carlos Chagas. Vamos ver como é que vai ser o andamento disso. Mas a gente tem que não devemos ficar muito preocupado com essas questões. A gente deve estar focado aí em estudar. Deixa essas coisas vão acontecer. Podem acontecer favoravelmente ao concurso, podem não acontecer favoravelmente ao concurso. Mas você, para conquistar a sua vaga, precisa estar preparado. Então, por isso, vamos estudar mais um pouquinho, vamos falar sobre prazos. E aí, eu quero saber, licença maternidade, como é que são contados os dias? Dias úteis ou corridos? E licença paternidade? E se o deputado resolver se afastar do mandato? Para convocação de suplentes, são 120 dias corridos, 120 dias úteis. Como é que é essa contagem mesmo? Então vamos lá, vamos revisar isso, vamos ver a dúvida do aluno e revisar. Vem comigo. Então olha só, no fórum do meu curso, no Gran Curso Online, onde você tem um curso completo do regimento da Câmara Legislativa, com material em MP3, a transcrição das aulas em MP3 para você ouvir. Você tem a transcrição das aulas em PDF, você tem as aulas, você tem os slides das aulas em PDF para você acompanhar e tem o fórum de dúvidas, onde você apresenta a sua dúvida e eu vou responder para você. Então, olha só. Boa tarde, professor. Enquanto estudava a parte sobre a corregedoria da CLDF, você comentou sobre a regra do art. 251, no qual diz que a contagem de prazos será em dias úteis, salvo disposição em contrário. Isso se aplica para todos os prazos, por exemplo, licença para tratamento de saúde, licença maternidade, ou essa regra se aplica para prazos específicos? Obrigado. Essa foi a pergunta aí do Vitor, que postou aí recentemente no nosso fórum. Então, Vitor, obrigado por nos dar essa oportunidade de esclarecer aí um pouco mais sobre a contagem dos prazos. A gente viu na regra do artigo 251, a gente vai revisar agora, que quando os prazos forem em dias, eles serão contados em dias úteis, salvo disposição em contrário. E aí eu falei para a regra, o regimento não diz que essa disposição em contrário tem que ser do próprio regimento. Então, a gente deve ficar muito atento a isso. Então, vamos lá, vamos revisar essa regra e falar sobre cada um desses casos específicos que você mencionou, porque a gente vai ficar com mais confiança para seguir em frente nessa jornada. Então, vem comigo, vamos conferir. Artigo 251. Salvo disposição em contrário, os prazos estabelecidos em dias ou sessões neste regimento computar-se-ão, respectivamente, em dias úteis ou sessões ordinárias realizadas, e os prazos fixados por mês de data a data. Isso a gente viu já na dica 45. Vamos ver detalhes aqui agora. Então, olha só, artigo 19. Para tratar de interesse particular sem subsídio, desde que o afastamento não seja superior a 120 dias por sessão legislativa, o deputado tem direito à licença. Parágrafo 1º. À deputada distrital será concedida licença maternidade de 120 dias
e ao deputado distrital licença paternidade de 5 dias consecutivos sem perda do subsídio. Então veja aí, olha, quando fala da licença do deputado para tratar de interesse particular, está dizendo aí, ó, não pode ser superior a 120 dias, não especificou se esses dias são úteis ou corridos. Se nós fôssemos aplicar a regra do 251, iríamos pensar que aqui seriam dias úteis. Mas calma lá, tem mais detalhe, vou falar já já com você. No caso da deputada, a licença maternidade é a mesma coisa, está dizendo aqui, ó, 120 dias, não especificou. Se eu fosse pegar só a ideia regimental, eu ia dizer 120 dias úteis, mas a gente vai conversar porque isso não é bem assim também. E a paternidade, veja, está dizendo aí, ó, 5 dias consecutivos. Então aqui eu não tenho nem como aplicar a regra regimental, porque está claro que o próprio regimento já está tendo uma disposição em contrário à regra de contar os dias em dias úteis. Uma licença paternidade, dias consecutivos. No parágrafo 5º do artigo 19 está dito: as licenças de que trata este artigo serão concedidas pela mesa diretora no prazo de 2 dias úteis e comunicadas ao plenário. Então, é um outro prazo em dia que o próprio regimento já está enfatizando que será em dias úteis, ok? Vamos lá. O que diz a lei orgânica? Para a gente pensar aí na licença de deputado. Olha, a lei orgânica diz: não perderá o mandato do deputado distrital. Inciso 2. Licenciado pela Câmara Legislativa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Então, olha só. Embora o regimento tenha dito lá que a licença não poderá ser superior a 120 dias, e a regra do 251 vai dizer: se o prazo é em dia, eu conto em dias úteis, salvo disposição em contrário. Essa ideia da licença de 120 dias ela está prevista na lei orgânica do Distrito Federal. E a contagem de prazos da lei orgânica não tem uma regra que eles vão ser contados em dias úteis. Essa licença é uma licença que é contada dos 120 dias corridos. Ela implica o direito do suplente de ser convocado se ela for superior. Quando a licença for superior a 120 dias, implica o direito do suplente ser convocado. Então, por exemplo, licença para tratamento de saúde. Passou de 120 dias, o suplente é convocado. Então, nesse caso da licença sem remuneração, o que é um padrão de acontecer, acontece no Poder Legislativo Federal e vai estar previsto também no regimento da Câmara Legislativa, é que a licença não pode ser superior a 120 dias para essa finalidade de não ter remuneração. Então, neste caso, a gente não vai contar em 120 dias úteis, e sim 120 dias corridos, embora não esteja dito no texto regimental. É um cuidadozinho aí. O examinador vai entrar nessa praia, vai ficar fazendo esse joguinho? Acredito que não. O examinador deve trabalhar muito ali próximo do que está a letra da norma, ele não deve complicar a análise, como é o caso de pegar e ver lá o prazo da licença, está dizendo 120 dias, eu vou aplicar o 251, é dias úteis, mas tem a lei orgânica, ele não vai entrar nessa praia. Mas eu estou fazendo questão de esclarecer para você esse ponto, ok? Vamos falar sobre licença maternidade para ver também como é que é contado? Vem comigo. Olha só, a Constituição, no artigo 7º, que vai falar das licenças maternidade para os trabalhadores em geral, diz: licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Nós sabemos que essa licença à gestante para as trabalhadoras em geral é uma licença contada em dias corridos e não dias úteis. A Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, no artigo 207 diz: será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Então veja que a Lei 8.112 já está especificando que os dias são consecutivos, a mesma ideia de dias corridos. No DF, a Lei Complementar 840 de 2011, no artigo 130 diz: parágrafo único, a concessão da licença maternidade sujeita-se às normas do regime de previdência social a que a servidora se encontra filiada. Então, no DF tem essa pequena variação aí do regime de previdência, mas para saber o que vai aplicar. Mas qual é o padrão para licença maternidade? Dias contados consecutivamente ou dias corridos. A regra para deputada distrital, porque a gente está tratando de licença maternidade para deputada distrital na regra regimental, ela não vai se aplicar a nenhuma regra dessa que eu falei para você. A gente não vai usar lá a Constituição, não vai usar a Lei 8.112, a Lei Complementar 840, porque tem uma regra própria para os congressistas aí, para os parlamentares, deputadas distritais. Mas o fato é,
120 dias não vai ser dias úteis, serão dias corridos por toda uma análise que vai se fazer. Então, não seria o caso de aplicar nessa licença a regra do 251. Seria uma má aplicação dessa norma regimental. O examinador vai entrar nessa polêmica? Acredito também que não vai entrar. Mas licença maternidade, em qualquer lugar, até onde eu sei, sempre dias consecutivos, como eu exemplifiquei para vocês aí alguns casos. E a licença paternidade, o próprio regimento já está dizendo que será em dias corridos ou em dias consecutivos aí, conforme você queira. Mas leia o texto regimental, é a forma como está escrito lá, ok? Ficamos por aqui e amanhã, edital na mão, vamos ver o que vem aí para a gente, então, mapear, focar e seguir com confiança aí. E torcer, gente, vamos torcer para que não haja confusão neste concurso e não fique desanimado com o que está acontecendo, porque se o concurso vingar, se o concurso acontecer, você tem que estar preparado para conquistar a sua vaga. E se você ficar cabisbaixo, desmotivado, você não vai se preparar adequadamente e aí o resultado provavelmente não vai ser o resultado que você deseja para a sua vida, conquistar a sua vaga e transformar a sua vida. Então, vamos lá, fé, otimismo, confiança, vamos torcer, gente, torcer para que tudo corra bem e que o edital venha, que a prova aconteça e que você conquiste a sua vaga. Então, até amanhã, dia de edital.